trabalhar então, que eu tenho bastante coisa legal para passar para vocês. Se o seu filho estiver por perto, seus filhos estiverem por perto, você pode chamar o seu filho para assistir. Se você quiser, tá? Se você quiser chamar o seu filho, pode chamá-lo para assistir, tá? Será bem-vindo. Se o maridão estiver por perto ou a patroa estiver por perto, pode chamar para assistir, porque o tema que nós vamos tratar aqui é este tema que, caramba, como ajudar seu filho a estudar em casa. Eu trabalho com diversos temas ligados à aprendizagem, como a neurolinguística, a memorização, métodos de estudos, mas a educação das crianças é de longe o tema que eu mais gosto de trabalhar, porque eu sei que você que é mãe ou pai também sabe que o aprendizado transforma instantaneamente a vida de uma pessoa. É verdade ou não é, gente? Quando você aprende uma coisa, naquele momento você consegue tomar uma decisão e essa decisão ela pode transformar a sua vida. Eu estou muito feliz, tá, de trabalhar com você neste tema hoje. Eu quero agradecer muito, agora oficialmente, né, todos vocês que estão aqui presentes. Eu sei o quanto é difícil para muitos pais e mães aqui presentes ver seus filhos em casa sem estudar, porque muitas escolas deram férias, ou sem aprender nada, ou aprendendo muito pouco com as aulas, e muitos colégios tiveram que improvisar aulas pela internet. E a gente fica um pouco frustrado porque às vezes a aula não é aquela aula que a gente gostaria que nosso filho estivesse recebendo. Acredite, você, tá, pode fazer, nesse momento, você pode fazer muita diferença na vida do seu filho. Olha, o aprendizado verdadeiro, gente, quando a gente percebe. Deixa eu pegar aqui o meu. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente, me ouvir? Que deu uma travadinha aqui no meu PowerPoint. Opa. Acho que deu certo, né? Bom, como eu estava dizendo, nos últimos dias, muitos de vocês mandaram mensagem para mim, tá? Relatos para minha equipe, e a constatação que nós tivemos desses relatos, dos e-mails, das mensagens que a gente recebeu, tá? Foi que toda vez que os nossos filhos repetem, tá, que não gosta de estudar, que não gosta de aprender determinada matéria, que não gosta de ler e nem de fazer provas, tendo eles uma vida inteira pela frente, é o mesmo que a gente ter aí uma maleta cheia de ouro dentro da nossa casa sem saber onde está a chave, sem conseguir encontrar a chave. Ter o nosso filho, tá? Ver ele com todo o potencial, com toda a energia, tá? Sem aprender, eu acho que muitos devem sentir assim, realmente como uma maleta cheia de ouro, tá? Presa aí na estante da nossa casa, e a gente não consegue abrir aquilo. Essa é a sensação que muitos pais, que eu consegui assim traduzir numa imagem, esta imagem aí. Quem se sente assim, gente? Quem aí tem problema que o filho diz que não gosta de estudar, não gosta de aprender essa ou aquela matéria, né? Não gosta de ler, não gosta de fazer provas? Quem aí está nessa situação? Conta para mim aí. Tá? Existem muitas maneiras de estimular em seu filho o gosto pelos estudos, o gosto pela leitura. A leitura, aliás, eu acho a maior das competências que uma criança tem que ter. O que uma criança sente, tá, quando você pega um livro para ela e lê para ela, é como se, eu vou falar de livros da minha época, da sua época provavelmente, é como se a Poliana, é como se o Pequeno Príncipe, é como se o Mágico de Oz, o Harry Potter, estivessem sentados
no sofá da sua sala, conversando com o seu filho. Já percebeu isso? Tá? Quando a gente lê para uma criança, é como se o personagem, na cabeça dela, é como se o personagem estivesse ali naquele momento, vivenciando tudo isso. Mas o problema é que hoje em dia, nossos filhos sabem muito mais sobre como assaltar um banco se ele assiste com você La Casa de Papel, do que como lidar com a frustração quando ele não consegue ganhar, por exemplo, uma partida de futebol, quando não consegue a roupinha da moda. Tá? Existem gênios extraordinários que estão prontos para ensinar tudo ao seu filho, mas você, que é o adulto e responsável pela criança, precisa encontrar tempo e o método certo para estimular na criança essa curiosidade. Sabia disso? Me desculpa se eu estou pegando um pouco pesado agora no começo, mas eu não posso ter dó de você, porque o mundo não tem dó de você. Muito menos dó do seu filho, da sua filha. Estimular em seu filho o gosto pelos estudos é o modo mais econômico, mais fácil, mais confiável e mais rápido de evitar que o seu filho tenha problemas ou passe dificuldades na vida. Me responda aí nos comentários. Tá? Onde é que está o conhecimento que transforma a vida do seu filho? Me conta onde ele está. Ele está nos vídeos do Whindersson Nunes, por exemplo? Esse conhecimento está nas lives com cantores sertanejos tomando porre, na frente de 1 milhão de pessoas, falando pornografia descaradamente, no sábado à noite. É ali que está o conhecimento para o seu filho? Está nas notícias falsas que a gente recebe o tempo todo pelo WhatsApp, nas notícias das mensagens falsas? Não está. Acorda, pelo amor de Deus. O conhecimento que empodera seu filho está nos estudos, está na leitura, nos livros. Tá? Livros que talvez você tenha e estão aí acumulando poeira na estante da sua casa, porque ninguém lê. Nem você lê. Lugar de livro é na mão da criança, não é na estante. Aliás, qual é o nome do último livro que você leu para o seu filho por prazer, sem ser por obrigação, que foi mandado pela escola? Você ainda lembra o nome? Eu sei que muitos pais e mães aqui dentro dessa sala, nessa aula ao vivo, adoram ler, não é verdade? E eu sei também que muitos pais gostariam de ler mais, precisam ler mais, necessitam ler mais porque já perceberam que seus filhos dependem muito disso para evoluir nos estudos. Por isso, meus queridos, minhas queridas, na aula de hoje eu quero aproveitar este momento que você está na sua casa, reunido com a sua família, para tratar desse tema, que é um tema muito importante. Como ajudar o seu filho a estudar em casa. Por isso, fique comigo até o final dessa live, porque hoje você vai entender como você vai fazer para despertar o interesse e a motivação do seu filho nos estudos, tá? Dicas para melhorar o ambiente de estudos, técnicas de leitura e memorização de textos. Quem quer aprender isso, gente? Coloca aí, eu, comenta aí, por favor, quem está afim de aprender isso. Vamos lá. E presta muita atenção também, outra dica, hein? No final da live, tá? No final da live, eu tenho uma surpresa que vai melhorar bastante a rotina dos estudos aí na sua casa. Por isso, ó, tenha em mãos aí o papel, caneta e um livro qualquer que você tenha por perto aí, pega e deixa aí, que a gente vai trabalhar algumas ideias sobre os estudos. Claro que você não vai querer ser interrompido durante a nossa aula, então tente ficar aí longe das interferências e das interrupções também. Avisa a galera aí que você, durante 1 hora, você vai ali se concentrar junto comigo aqui e deixa sua pergunta aí nos comentários, porque hoje nós estamos com 2 moderadores aí na internet que irão selecionar o conteúdo aí para poder, as suas perguntas, para poder responder
no final, combinado? E olha só, eu sei também que tem muitas pessoas aqui que já me conhecem e acompanham meu trabalho há anos, mas também tem aqueles que estão aqui pela primeira vez. Então, deixe-me rapidamente me apresentar para depois eu contar como é que eu faço para despertar em meu filho, esse garotinho lindo que está aí na foto, como é que é? O Miguel, né? O Miguel, como é que eu faço para despertar nele o interesse e a motivação dos estudos? O Miguel, hoje, ele tem 10 anos de idade, tá? E também, para você achar que eu tirei essa metodologia do nada, eu vou me apresentar, tá bom? Então, eu sou formado em ciências da computação, tá? Estudei ciências cognitivas, estudei filosofia da mente pela Unesp, sou mnemonista profissional, sou o único mnemonista profissional no Brasil, que atua no Brasil. Fui homologado oficialmente em 2006 como o homem com a melhor memória do Brasil. Tá? E sou conferencista e realizando palestras dentro e fora do Brasil. E também como escritor, se você gosta de ler livros, como escritor, eu sou autor de 8 obras, são 8 livros aqui, todos eles aí, talvez você já tenha lido algum aí, não tinha relacionado o autor à obra, enfim, tá? E também já impactei as minhas obras, os meus livros, os meus cursos já impactaram a vida de mais de 3 milhões de pessoas em 121 países, tá? Em salas de aula, em universidades, tribunais de justiça, STF, Ministério da Defesa, eventos abertos, enfim, são 3 milhões de pessoas impactadas, muitos programas de televisão, tá? Tem alguns aí para você dentro e fora do Brasil. Tudo que você está vendo aí, tá? É a minha carreira bem sucedida como palestrante, a qualidade das pessoas, a quantidade, né, das pessoas impactadas pelo meu trabalho, os meus 8 livros publicados, o orgulho de ter 5 desses 8 livros presente na lista dos mais vendidos do país, a minha liberdade no trabalho, a minha liberdade financeira, tudo isso não teria sentido para mim se eu não estivesse de verdade ajudando as pessoas. Eu já ajudei milhares de pessoas a passarem concursos e exames e muitas dessas pessoas que participavam dos meus eventos, elas queriam sempre aplicar técnicas, as técnicas de memorização que ajudou elas a serem aprovadas em provas e concursos, como é que elas podiam aplicar essas técnicas com os filhos? Eles também não aguentavam mais ouvir os filhos dizerem que não gostavam de estudar. Então eu tive o cuidado de me reunir com professores de educação infantil, professores de educação familiar, psicólogos, neurocientistas para desenvolver uma ferramenta que ajudasse os filhos nos estudos. E olha só, hoje é muito importante, tá? Uma das coisas mais importantes que a gente descobriu nesse brainstorming, nessa construção desse material para as crianças, é que para a criança hoje em dia não falta foco e também não falta concentração. O que falta para os pequenos é direcionamento. Faz sentido isso para você, gente? Mesmo crianças com com transtorno do déficit de atenção, a maioria dessas crianças, o que falta não é foco e nem concentração, até porque muitas dessas crianças diagnosticadas com TDAH, elas têm momentos de hiperconcentração. Então, o que está faltando para essas crianças não é exatamente a concentração, e sim o direcionamento correto sobre como a gente deve estudar com as crianças. Faz sentido isso para você, sim ou não? Responde aí, por favor, gente. Só para você ter uma ideia, hoje, a indústria do entretenimento, que é essa que hoje nos envolve de todos os lados, tá? Ela é 10 vezes maior em termos de faturamento, ela é 10 vezes maior do que a indústria bélica. Os jogos, filmes, séries, redes sociais, aplicativos disponíveis nos celulares têm demandado cada vez mais o quê? O que ele tem demandado de você, gente? Tudo isso, conta para mim. Tempo de dedicação dos usuários.
O dinheiro está onde a audiência está. Então, se você dá muita audiência para um determinado aplicativo, o dinheiro vai tudo para lá, a bolsa de valor, a cotação na bolsa sobe. Se você dá muita audiência a uma determinada pessoa, aquela pessoa fica milionária do dia para a noite. Entende como é que funciona esse mecanismo do entretenimento? Agora ele precisa do quê? Do seu tempo, ele precisa da sua audiência. E isso está afetando drasticamente o que, gente? A disciplina, a concentração e o desenvolvimento das nossas crianças. A falta de disposição para os estudos que talvez você esteja vivendo aí na sua casa, do seu filho não ter disposição para os estudos, mas ter energia de sobra para ficar na frente do computador, da internet ou do tablet, tá? Faz com que as crianças acabem experimentando o que a gente chama de SPA, que a ciência define como síndrome do pensamento acelerado. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarda isto. A tecnologia está alterando fisicamente o cérebro do seu filho, da sua filha. Tá? O tempo que ele passa aí, ele está tendo alterações cognitivas que talvez não tenham volta. E quais são os problemas mais comuns dessa síndrome? Ansiedade, mente agitada, cansaço físico, cansaço mental. Filho, você pode brincar no celular, até às 11 da manhã, depois a gente vai estudar. Sabe o que aconteceu aí? A energia que o seu filho tinha para prestar atenção em alguma coisa já foi consumida pelo aparelho. Por que a gente não muda? Filho, vamos começar o dia estudando, lendo alguma coisa, depois você está liberado a tarde toda para você brincar no celular, fazer o que você quiser. Percebe como muda? Agora, quem é que dá esse direcionamento? Não é o seu filho. Você que tem que dar o direcionamento. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Que mais? Impaciência, sofrimento por antecipação, déficit de atenção e déficit de memória. O pensamento acelerado é uma resposta do organismo do seu filho à velocidade de interação com os dispositivos eletrônicos. Essa síndrome acaba tirando dele habilidades essenciais no processo de aprendizagem. Quais são? A calma, a tranquilidade, a disciplina, a capacidade de se concentrar, de ler, de refletir, de memorizar aquilo que ele aprende. Ou seja, por causa do celular, as crianças estão perdendo o interesse pelos estudos e os pais, me desculpe mais uma vez, eles são 110% responsáveis. Não é nem 5 nem 10 nem 20, são 110% responsáveis por tudo isso. E 35% dos brasileiros com mais de 14 anos de idade não completaram o ensino fundamental, gente. Você tem ideia do que é isso? Fundamental, que dirá o médio. Tá? Você acha que isso é culpa da escola? Sabe? Você acha que isso é culpa do professor? Não, a culpa é 100%, 110% dos pais que não estão sabendo direcionar os filhos para valorizar os estudos, gente. Dar valor aos estudos. E o principal motivo não é a falta de tempo. Nós detectamos nas pesquisas que fizemos com os alunos do método MemoKids que o problema é que os pais não sabem como ensinar os filhos a estudar. E é por isso que a gente está aqui hoje nesta aula. O contrário é verdadeiro também. Quando a criança aprende a estudar, as horas de estudo em casa se transformam em horas de prazer. Veja só este exemplo aqui. Essa aqui é uma aluna, é um aluno, né, o Pericles, é aluno da nossa primeira turma de um curso chamado MemoKids. E ele tinha, o Pericles é um aluno muito simpático e ele tinha dificuldade na gramática. A nota dele era de 6,6. Depois que ele aprendeu a estudar do jeito certo, e eu vou te passar bastante dicas aqui sobre isto, a aula dele, tá? A mãe dele gravou um vídeo com a irmã dele aí do lado,
contando que a média dele em gramática foi para 9,4. Não é legal isso, gente? A média. Olha só. Outro caso aqui, o Peter, a Patrícia, que é a mãe do Peter, que está aí à sua direita, ele é aluno do Memo Kids também, ela me contou que eles mudaram para a Alemanha e o Peter estava com dificuldades para se socializar, porque ele não falava alemão. É dose isso, né? Depois de fazer o Memo Kids, ele aprendeu rapidamente uma sequência, centenas de palavras em alemão e frases em alemão usando os métodos de memorização. Isso mudou completamente a experiência dele nos estudos. Olha que legal, gente. Isso que é o quê? Quando o pai ele resolve direcionar, dar o direcionamento para o filho. Acredite, aprender a estudar. Deixa eu molhar as palavras aqui. É a melhor coisa que pode acontecer com o seu filho, porque ele ganha autonomia. Eu adoro essa imagem aí, gente. Olha que imagem legal. Autonomia, né? A criança aprende a voar sozinha. Ela não depende de você para estudar. Ela não depende do professor. Ela não depende da escola. Ela sabe se virar sozinha. Tá? Uma das coisas que os pais sentem mais orgulho é quando o filho ganha autonomia e se interessa pelos estudos. Não é verdade isso, gente? Conta pra mim. Agora, se você pensa que a leitura e o estudo não é capaz de transformar a vida do seu filho, que não vale a pena se sacrificar. Eu tô vendo aí, tem gente falando nos comentários que não tem tempo. Cristo, vale a pena você fazer o possível e o impossível. Presta atenção no que as habilidades de estudo, de leitura pode fazer pelo seu filho, na vida de uma pessoa. Ela ajuda a expandir o vocabulário do seu filho. Ela ajuda o seu filho a articular melhor as ideias, qualificar a ortografia, melhorar a escrita, ajuda a compreender melhor o mundo, tudo isso que está acontecendo aqui no mundo. Expande a capacidade da memória da criança. Tá? E não é só isso, quanto mais cedo seu filho aprende a estudar, mais rápido ele passa no vestibular, vai economizar desgaste físico e emocional dentro da tua casa, num exame de admissão em alguma escola importante que ele queira estudar, até no concurso público quando ele tiver idade para fazer um concurso público. Então, veja, se você concorda comigo, a criança que tem o hábito de estudar, ela fala bem, ela tem o pensamento organizado, ela sabe usar corretamente as regras. Eu acho a coisa mais linda do mundo quando uma criança conversa corretamente. Ela escreve bem, ela chama a atenção, ela ganha destaque e ganha liderança em sala de aula, gente. Tá? Então vejam só quem realmente adquire o hábito da leitura e dos estudos sabe o poder que existe ao absorver o conhecimento que aprende em sala de aula. Talvez você não tenha ideia da quantidade de coisas legais que acontece quando seu filho começa a ler um monte de livros, sabia? Muitas vezes, ler um bom livro tem um efeito melhor do que assistir a aula inteira. Porque o livro, quando lido com motivação e método, fica gravado na memória da criança. Quando seu filho lê um livro, ele entende, ele estimula a imaginação, ele se identifica com aquela situação e registra a moral da história. Toda história tem uma mensagem bacana. Que é o Bill Gates aqui do lado, né? Olha lá. E tem mais, com a técnica certa, o seu filho memoriza a mensagem a ponto de saber onde ela está dentro do texto, ou seja, ele estimula até mesmo a memória fotográfica. Isso sem falar que o livro é onde você tem tudo organizado, documentado e à disposição a qualquer momento. Essa é a razão pela qual as pessoas de sucesso, elas consomem muito mais livros e estimulam muito mais a leitura dos filhos. Você já reparou isso? Tá? Que as pessoas de sucesso estão sempre com o livro nas mãos e elas estimulam os filhos a lerem livros. Você já parou para pensar nisso? Você já reparou nisto? Elas sabem o valor de um bom livro. Agora eu pergunto, você sabe o jeito certo de ensinar o seu filho a ler? Você quer aprender isto, gente? Escreva aí nos comentários, eu quero. Vamos ver quantas pessoas escrevem, eu quero aprender
a ensinar o meu filho a ler e memorizar textos, que aí eu vou ensinar vocês, gente. Quem quer? Vamos lá. E aí eu vou passar para vocês aqui agora uma técnica bem legal. Bacana, bacana. Então vamos lá, vamos aqui trabalhar um pouquinho. Para uma leitura, para que uma leitura seja realmente eficiente, pega papel e caneta aí, vamos lá. Quem não está com papel e caneta na mão, pega aí, vamos lá. Para que uma leitura seja realmente eficiente, muito bom, todo mundo comentando aí. Para que uma leitura seja realmente eficiente, a primeira etapa, você precisa passar por 3 etapas, tá? A primeira etapa é o registro, a segunda etapa é o processamento e a terceira etapa é a memorização. Então, para que uma leitura funcione de verdade, você tem que passar por essas 3 etapas, tá? Mesmo que você esteja lendo para o seu filho, tá? Você pode esperar que ele leia sozinho, mas você também pode fazer a leitura para ele. Traduzindo numa linguagem mais simples, estamos falando de antes, durante e depois da leitura. Antes é a etapa do registro, onde você precisa fazer com que a criança consiga captar aquilo que está escrito no livro. Durante é o processamento, ou seja, é o momento em que o cérebro da criança processa o que está sendo registrado pelos olhos. E depois é o momento da memorização, ou seja, o momento em que é o momento mágico, que eu chamo de momento mágico, em que você transporta para a memória de longo prazo aquilo que foi lido. Então vamos lá, pega o papel e caneta aí para você marcar essas dicas aqui. Registro. Vamos lá. O registro significa preparar o ambiente interno e o ambiente externo. Tá? O segredo para a concentração na leitura está naquilo que você faz antes da leitura. Criar um ambiente que seja adaptado para a criança. Gente, eu tenho acompanhado muitas pessoas que estão no home office. Toda a nossa equipe aqui, são quase 20 pessoas da Humana Educação, aqui do Memo Kids. Todas essas pessoas foram para casa. Aí eu fiz um bate-papo com eles para ver como é que estava a questão do home office. E várias dessas pessoas reclamaram que na casa deles a cadeira não estava legal para trabalhar, a posição da mesa, a altura da mesa. Então, veja, se um adulto que está totalmente consciente da ergonomia, tá? Às vezes ele não consegue se adaptar para trabalhar em casa, imagine o seu filho quando você diz assim, filho, estuda na mesa da cozinha. E às vezes a mesa é muito alta para ele, tem que escrever assim, ó. Já viu criança escrevendo assim? Ah, filho, estuda lá no teu quarto. E o quarto é escuro, a luz vem por trás, aí a sombra do corpo da criança fica em cima da folha, da página do livro. Aí a criança, aí fica escura, a criança começa a forçar a visão. Tá certo? Então, filho, vai estudar na sala. Aí na sala no chão. Tá? Então, criar um ambiente adaptado à criança, iluminado e acolhedor, permite que ela se concentre mais. Isso é muito importante, viu, gente? Se você conseguir fazer com que esse local seja longe da televisão, melhor ainda. Seja longe da cozinha, melhor ainda. Que seja um local, cria um local aí na sua casa. Eu não sei, desculpa, tá, gente? Tem pessoas aqui na live que devem morar numa casa muito grande, tem pessoas que devem morar numa casa muito pequena. Tá? Eu sei que cada um tem o seu ecossistema aí para se adaptar, se ajustar, mas tenta criar um local exclusivo para os estudos. Sabe por quê? Porque quando seu filho vai para aquele local, ele liga o modo estudante. Entendeu? Ele não está mais no modo desenho, ele não está mais no modo brincadeira, ele não está no modo comer, ele está no modo estudante. E no modo estudante é aquele que seu filho sabe que terá que deixar de lado as interferências e se dedicar algum tempo aos estudos. Outro ponto muito importante, gente, tá?
Quem for estudar com a criança tem que ter tranquilidade, a mãe ou o pai tem que ter tranquilidade para tratar com a criança. Se você tem que ter paciência, tem que respeitar o time da criança. O time da criança é diferente do adulto. Tá? Tem que ter um equilíbrio emocional para poder entender o momento em que a criança está entediada, o momento que você acha que deve dar uma pausa para os estudos. Tá? Não é jogar um caminhão de bagagem em cima da criança, porque o time cognitivo dela não é igual ao nosso. Tá? E outra coisa, gente, tudo aquilo que você sente, você transmite para o seu filho, para a sua filha. Se você está irritado com ela nos estudos, ela vai ficar irritada nos estudos. Se você não demonstra interesse por aquilo que ela está estudando, ela não vai se interessar por aquilo que ela está estudando. Se durante os estudos, enquanto seu filho está estudando, você fica mexendo no celular e vendo o Instagram, o seu filho e a sua filha vai entender que aquilo que ela está fazendo ali não tem a menor importância. Percebe? Então, quando eu estudo com o Miguel, com o meu filho, eu tento ser integral naquele momento. Integral. Eu não tenho celular, não tem nada por perto, tem que ser integral, porque a gente tem que fazer, tá, parecer para a criança que aquilo que ela está fazendo é muito importante. Porque assim a criança se anima. Por isso, é fundamental que você, mamãe, papai, tenha o autoconhecimento. Tá? Muitos pais tentam chamar a atenção dos filhos através da crítica, da bronca, da ameaça. Acontece, porém, que ninguém gosta de ser criticado. Nem você e nem o seu filho. Se você insistir em chamar a atenção do seu filho apontando suas limitações, você acaba ancorando gatilhos negativos. A crítica, por exemplo. Tá? Filho, você sempre erra essa palavra, filho. Filho, você não sabe ler. Filho, você só fica jogando. Você acha que o seu filho se sente bem recebendo essa bateria de críticas? Diminuir. Ah, filho, você não, você é muito fraquinho. Ah, não, filho, você vai se cortar, você não sabe mexer com um talher, com uma faca. Tem que ensinar. Tem que ensinar a descer a escada, tem que ensinar a mexer com talher, sim. Tem que ensinar a cozinhar, sim. Porque se ele sabe os perigos do fogão, ele não se aproxima. Entende isso? O pai e a mãe são supervisores. O pai e a mãe são anjos da guarda. Lembra quando seu filho era bebezinho? É você quem colocava, você quem colocava a sua mão antes dele bater a cabeça na quina da mesa. Você colocava a tua mão aí, é a sua mão que machucava. Já passou por essa situação? Então, pai e mãe é anjo da guarda. E você tem que entender isso. Né? Desinteresse. Né? Se a minha mãe não se interessa pelos meus estudos, por que eu vou me interessar? Né? Mau exemplo. Né? Como é que você vai exigir que o seu filho leia se você não lê? Né? Como é que você quer que ele estude com tranquilidade se você fica gritando com ele na hora dos estudos? Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Tá? O elogio, gente, em vez de criticar, tenta elogiar seu filho naquilo que ele é bom. Quando ele estiver estudando, elogia. Tá? Sabe, o elogio ele liberta, ele libera neurotransmissores no cérebro da criança, a serotonina, ela se sente bem, ela fica orgulhosa, ela fica feliz, sabe? Ao invés de diminuir, tenha consideração pela condição da criança. Saber que os pequenos também sentem tédio, cansaço mental, tem que dar uma pausa, tem que voltar depois. O tempo da criança é diferente do nosso. Tá? Ser interessado, dar total apoio e demonstrar que o que ele estuda é importante. Tá? Cuidado, se você não acha interessante os estudos, por que seu filho vai achar? Né? E ao invés de dar maus exemplos para a criança, dê bons exemplos, porque as crianças elas repetem o comportamento dos pais. Criar gatilhos positivos para a criança. Então, se você curte muito a leitura, o seu filho vai curtir leitura. Se você cria na tua casa o momento da leitura, olha, meia hora, gente, meia hora.
Vamos lá para a sala todo mundo, vamos desligar a TV, vamos ler. Leia você também, seu filho vai começar a ler. Leia para ele, é uma delícia ler para criança, gente. Vocês vão ver já já. Então, esse é o registro, é dar condições internas e externas para que a criança consiga se concentrar. Feito isso, vamos para o processamento, gente. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, você não precisa treinar a concentração da criança para conseguir ler. É a própria leitura. Quando você reveste a leitura de motivação, quando você conduz a leitura de uma forma lúdica, a criança fica muito interessada pelo livro. Você já pegou um livro para ler? Você, pai, mãe, você já pegou um livro para ler e quando você percebeu já tinham passado horas e horas que o local estava escuro, que você nem notou que estava com fome e mesmo assim você avançava lendo aquele livro? São momentos em que você está totalmente conectado ao livro. A criança também tem esse poder, sabia? Tá? A chave para isso é estimular o hemisfério direito da criança, que é a área do cérebro responsável pela imaginação. A criança deve ler com o hemisfério direito e o esquerdo ao mesmo tempo para que ela tenha alta concentração. O esquerdo lê, o direito cria as imagens, a visualização. Talvez você até pergunte, Renato, mas como é que eu vou estimular a visualização, a imaginação do meu filho e da minha filha? É muito fácil, gente. Para uma criança, essa tarefa, aliás, é muito simples. O seu papel de adulto é estimular a visualização da criança durante a leitura. Uma sugestão é você pedir para que a criança imagine a cena e logo após, tá, ela tente descrever aquela cena. Veja esse exemplo aqui na tela. Ó. Esse texto é do livro O Pequeno Príncipe. Tá? E a flor disse para o pequeno príncipe: é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Agora você, pai, mãe, tenta imaginar essa frase na sua cabeça. Tá? Tenta imaginar, de novo, a frase na sua cabeça. A flor conversando com o pequeno príncipe e dizendo o seguinte: é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Conseguiu visualizar, não conseguiu? Então a criança provavelmente já imagina uma florzinha com 2 ou 3 larvas mordendo ela ali, ó, mordendo, tá? As folhas, mordendo o caule, mordendo a flor. Para quê? Para conhecer as borboletas. Perfeito? Depois disso, depois que você leu um trecho para o seu filho, para sua filha, tá? Você vai pedir para ela contar para você o que ela entendeu a respeito disto. E, melhor, ajudá-la a compreender a metáfora. Esse é o seu papel. Entendeu por que o pai e a mãe têm que ler com os filhos? Gente, essa frase, ela é maravilhosa. Essa frase dá margem para uma tese de doutorado. Concorda? Tá? Fala de persistência, fala de suportar as adversidades, fala de aguardar o momento certo para ver a luz, para receber uma recompensa. Está embutida nessa frase uma série de lições, mas tem que ter alguém que interprete. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Hã? Agora, olha só. Além de estimular o hemisfério direito através da visualização, dentro da etapa de processamento, a gente está na etapa de processamento, ou seja, durante a leitura, é necessário que você aplique uma técnica muito inteligente que garante ao seu filho o melhor entendimento do texto, quando ele estiver, por exemplo, se preparando para uma prova. Eu chamo essa técnica de etapas da leitura. São as etapas: a primeira leitura, a segunda leitura e a compreensão do texto. Deixa eu explicar essas 3 etapas para que você entenda
como se dá. Então imagine que você está lendo um livro. Deixa eu mudar a tela para mim, gente, que acho que fica mais fácil, né? Deixa eu colocar aqui a minha tela cheia. Então, olha só. Imagine que você está lendo um livro. Eu estou pegando aqui de exemplo o livro Não Pergunte Se Ele Estudou. Se é para indicar livro, tem que indicar o melhor, né? Então, vamos lá. Aí você está lendo um livro. Primeira leitura. A primeira leitura, gente, é uma leitura assim, ó. Você vai ler o trecho que precisa ler. Tá aqui, ó. Estou lendo, até o fim. Inteiro. Sem pausa. Junto com o seu filho. Tá? Leia o texto inteiro. Qual é o objetivo da primeira leitura? Gente, a primeira leitura de um texto é como ir ao shopping sem levar dinheiro. O que você vai fazer num shopping sem levar dinheiro? Você vai dar um passeio, não é isso? Então, olha só, quando você estiver estudando um texto com o seu filho, dica, hein? Dica. Quando você estiver estudando um texto com o seu filho, a primeira leitura é essa leitura que você vai fazer integral, sem pausas, ok? Feita a primeira leitura, você vai voltar lá no... Agora, Renato, o que eu ganho fazendo essa primeira leitura junto com o meu filho? Você vai ver o tamanho do texto, o grau de dificuldade, se você vai precisar de um dicionário, se você vai precisar de um material extra. Feita a primeira leitura, você volta lá no início e imediatamente após faz a segunda leitura do texto. Tá? A segunda leitura, gente, tá? Ela sim, é uma leitura onde você vai ler com calma, ler com concentração, vai fazer pausas estratégicas, vai ajudar seu filho a interpretar o que está escrito, vai desvendar, decifrar a metáfora que está por trás daquele trecho, daquele parágrafo. É aqui que você vai pegar o dicionário. É a segunda leitura que você vai usar a caneta marca-textos. É a segunda leitura que você vai fazer um exercício de fixação na memória. Aliás, após a segunda leitura. Tá? Renato, eu vou ter que ler um texto 2 vezes seguidas quando eu for estudar com meu filho? Sim, porque você vai ler 2 vezes seguidas que vai valer por uma vez bem lida. É melhor você fazer dessa forma, bem feito, do que você ver seu filho chegar em casa com um boletim com a nota vermelha. Não é verdade isso, gente? O que é melhor para a gente? A gente quer ver nossos filhos se darem bem nos estudos, né? Fez a primeira leitura, fez a segunda leitura, explicou, desvendou, decifrou, chegou no final dela, você vai fazer terceira, compreensão do texto, gente. A compreensão do texto é o seguinte, a última etapa é onde você vai executar a memorização do que foi estudado. É a etapa que você, pai ou mãe, tem que tomar o cuidado, porque é aqui que reside o medo que você tem do seu filho não aprender nada. O problema da maioria dos alunos não está na falta de foco ou concentração, mas em não saber segurar na memória aquilo que ele aprendeu. Aí ele vai fazer a prova, ele esquece tudo. Tá? Uma das razões está no percurso que a informação faz no momento em que seu filho está estudando. Lembra como é que você aprendeu a estudar, gente? Como é que você estudava? Conta para mim. Não era assim, livro, papel, livro, papel, livro, papel. O que é livro, papel, gente? Tem muitos estudantes que em sala de aula, enquanto o professor explicava a matéria, ele ficava ali, ó, anotando, escrevia. O professor espirrava, ele escrevia atixim, né? E continuava escrevendo. Qual é o problema dessa anotação, gente? É o seguinte, que você só está transferindo conteúdo da aula para o papel. Aula, papel, aula, papel, aula, papel. O que fica na memória? Nada. Então, veja só. A nossa memória, ela funciona dessa forma aqui. O cérebro de uma criança, ele é um sofisticado computador biológico usado para processar e armazenar o conhecimento necessário para a nossa evolução. Embora a gente tenha um cérebro poderoso,
os estudantes nem sempre sabem como usar ou tratar as matérias da forma correta. Então eu vou dar um exemplo de como você pode ajudar o seu filho a memorizar os textos. Eu vou pedir para que nos próximos minutos você não seja interrompido, interrompida, porque eu preciso que você tenha muita concentração num exercício que eu e você vamos fazer agora, tá? De leitura concentrada. Durante a leitura do texto que eu vou passar para você já já, vou mostrar um texto já já, tá? Você vai imaginar cada cena do texto, certo? Como se a sua cabeça passasse um filme. Você vai imaginar cada número apresentado com muita atenção. Diga para número. Imagina o número escrito numa lousa, num quadro negro. Eu vou fazer a leitura junto com você para tentar estimular as cenas que você precisa visualizar. Ok? Então, vamos começar o exercício que você vai entender agora por que o seu cérebro é um supercomputador pronto para memorizar qualquer coisa. Só que a gente não aprendeu a fazer isso na escola, ok? Preparado, preparado? Eu vou dar 10 segundos para você se preparar. Vamos lá, vou beber uma água aqui, ó, 10 segundinhos. Muito bem. Todos preparados? Então, vai lá. É o seguinte, o texto que eu vou passar é esse aqui, ó. Respira fundo. Concentre-se, prepare-se para imaginar e vamos começar a leitura. É um texto do Santos Dumont. Ainda que quisesse voar a qualquer custo, como centenas de malucos que invadiam a capital francesa no final do século XIX. Então imagina os malucos invadindo a capital francesa no final do século XIX. Alberto Santos Dumont não chegou a cometer nenhum absurdo. Quase diariamente, alguém se atirava de alguma ponte segurando uma asa improvisada em cada mão. Já imaginou isso? Alguém pulando da ponte com uma asa improvisada em cada mão. Quando chegou a Paris aos 18 anos, em 1891, 1891, invertendo de século XIX, 1891, Dumont também provocou risos, sim, mas foi ao pendurar um automóvel numa árvore em plena praça pública. Ninguém entendeu nada. Então Dumont chega em Paris com 18 anos, em 1891. Ele deixa o povo morrendo de rir porque ele pendurou um carro numa árvore em plena praça pública. Continuando. O então candidato a inventor queria saber se, suspenso, o motor trepidaria, o que não aconteceu como ele imaginava. Então a teoria dele era essa. Suspenso, o motor não trepidaria. E isso realmente não aconteceu como ele imaginava. Até então ninguém tinha pensado ou ousado instalar um motor a gasolina num balão porque se acreditava que a trepidação o impediria de subir. Dumont correu para casa e desenhou o primeiro dirigível do mundo cuja trajetória não dependia mais do vento. 15 anos mais tarde, Dumont percorria 120 metros, imagine aí 120 metros, dá mais ou menos um quarteirão, voando a uma altura de 6 metros, enquanto a multidão de parisienses aplaudia e acenava lencinhos lá embaixo. Ele acabara de inventar o avião. E inventou também o relógio de pulso com a ajuda de uma conhecida dos brasileiros, a princesa Isabel, quando a amiga deu-lhe de presente uma medalha de São João Batista, amarrou-a no pulso, já que no pescoço atrapalharia. Depois que ele viu o avião, sua maior obra, sendo usada como instrumento bélico na Revolução de 1932, suicidou-se em julho do mesmo ano. Muito bem? Vamos lá. Agora, a técnica para fixação de textos. O segredo da memorização de textos está naquilo que você faz imediatamente após a leitura. Assim que você terminar de ler o texto, não saia para beber uma água, não converse com outra pessoa, não olhe mensagens no celular, faça a fixação
para garantir que aquele texto está na memória de trabalho e siga para a memória de longa duração. E para fazer isso, eu vou te passar uma técnica muito simples agora. Essas 6 perguntas são as 6 melhores amigas que seu filho pode ter nos estudos. São elas que irão garantir a fixação do texto em memórias de médio ou longo prazo. Vamos dar um exemplo aqui, gente. Agora puxa na tua memória, tá? Se concentra e responda depois se você lembrou sim ou não. Quando você pensa no texto do Santos Dumont, nas imagens que você criou na tua cabeça, de quem você lembra, tá? Quem é o personagem ou quais são os personagens que você lembra? Vamos lá, puxa na tua memória. Santos Dumont. Que mais? Malucos. Parisienses, que ficava acenando lencinhos. Que mais? Princesa Isabel. Quem? Se você pensar no quem como sujeito, personagem, tem motor, tem balão, tem relógio, tem medalha. Então, só de lançar a pergunta quem, você já tem 8 informações que você pode trabalhar na tua memória. O que fez? O que fez cada um desses quens? Princesa Isabel, o que ela fez? Parisienses, o que fez? Motor, o que aconteceu? Relógio, o que aconteceu? Carro, o que aconteceu? Dirigível, o que aconteceu? Quando? Dumont chega em Paris com quantos anos, gente? Quando? Qual foi a idade? 18 anos? Você consegue lembrar do ano? Qual foi o ano? 1891? Tá? Onde? Tá? Onde ele foi? Para Paris. O que mais que tem de lugares aí? A praça, a árvore, são lugares. Aonde? Né? Como se deu aí o processo de colocar o carro numa árvore? Por que ele fez isso? Tá certo? Então você vai pegando cada um dos quens da história e você vai desenvolvendo ele através das outras perguntas. E aí você chega, gente, num mapa como esse daqui, que é uma lista de palavras-chave. Santos Dumont, Princesa Isabel, malucos, parisienses, carro, asa, motor, balão, relógio, medalha, ponte, é o lugar, praça, árvore, 120 metros, 6 metros de altura, 18 anos, 1891. Tá? Agora vamos transferir essas palavras-chave para a memória de longa duração. Eu vou te dar um exemplo muito simples que eu uso aqui no Memo Kids com os meus alunos. Tá? Como é que você vai fazer o seu filho lembrar de um texto que ele compreendeu? Deixa eu falar bem pertinho de você aqui. A memorização, a técnica de memorização, você só vai aplicar depois que o seu filho compreender, interpretar e compreender o texto, e você é quem vai direcionar isso nele, ok? Aí você tem aqui uma lista de palavras-chave. E agora eu vou pedir de novo que você se concentre integralmente agora no exercício. Se seu filho estiver por perto, melhor ainda. Tá? E aí você vai fazer junto comigo aqui. Não coloca nada nos comentários, concentre-se, porque agora eu vou fazer um exercício de memorização com você. Tá? Primeira palavra é a palavra malucos. E aí nós vamos criar uma técnica que eu ensino lá no Memo Kids, que é uma técnica de criar um palácio mental, um palácio da memória. Tá? Então, no seu cabelo, imagine malucos. Então, faça agora uma associação entre cabelo e malucos e faça esse vínculo agora passando uma cola mental. Visualize no seu cabelo um monte de malucos. Faça isso agora. 5 segundos. Feche os olhos se for necessário. Na sua testa, a palavra é ponte. Ponte. Feche os olhos e imagine na sua testa o desenho de uma ponte. Imagina que você está... Eu faço isso com o Miguel, com o meu filho, tá, gente? Imagina você fazendo isso com o seu filho, com a sua filha. Agora, aqui nos seus olhos, cabelo, testa, nos olhos, asas.
Imagine nos seus olhos uma asa, a asa batendo nos seus olhos. Nos olhos tem asa. Feche os olhos e imagine isso. Ok? Nas orelhas, automóvel. Imagine nas suas orelhas saindo automóvel de dentro da sua orelha. 5 segundos. Imagine no seu nariz, balão. Do seu nariz saindo um balão. Visualize isso, 5 segundos. Na sua boca, sinta a sua boca, imagine uma multidão. Na sua boca, uma multidão. Ah, uma multidão na boca. 5 segundos. No seu queixo, imagine relógio. No seu queixo, imagine relógio. Faça isso 5 segundos. Você acertando as horas aí no queixo. No pescoço, imagine mês de julho. É o mês das férias, né? Imagine aqui, férias de julho, escrito no seu pescoço. Pescoço, julho. Muito bem. Terminamos. Agora a gente vai fazer a conferência. Vamos confirmar se todas as palavras-chave estão aí na sua memória. No cabelo, quando você põe a mão no cabelo, qual é a palavra que vem aí, a palavra-chave? Malucos. Muito bem. Quando você coloca a mão na sua testa, qual é a palavra-chave que vem aí? Ponte. Muito bem. Quando chegou em Paris, no final do século XIX, os malucos invadiam a capital da França, Paris, fazendo coisas estranhas. Tá? Dumont também provocou risos, mas foi como? Pendurando um automóvel numa... esses malucos se atiravam de uma ponte, né, com uma asa improvisada em cada mão, e que aí é nos olhos, né, vem os seus olhos, certo? E aí então nós temos cabelo malucos, na testa ponte, nos olhos asa. Nas suas orelhas o que tem aí? Automóvel. Eu estou me antecipando, na verdade, um pouquinho aqui, desculpe. Né? Automóvel. Na verdade, eu estou um pouquinho atrasado, viu, gente? Vocês podem me dar mais 15 minutinhos, gente? Responde sim ou não aí, tá? Para a gente concluir o raciocínio. Automóvel. Aí, no seu nariz, o que tem? Balão. Legal. Balão. Aí, quando você sente a sua boca, o que tem dentro da boca? Multidão. Multidão de parisienses, né? Aí, quando você coloca a mão no seu queixo, o que vem aí? Um relógio, né? Quando a princesa Isabel deu um relógio para Santos Dumont, né? E aí ele pegou, deu na verdade uma medalha, ele pegou a medalha, tirou do pescoço e amarrou no pulso, e aí ele inventou o relógio de pulso, né? E aí no seu pescoço, o que tem aí? Você tem julho. Mês de julho é o mês em que ele se suicidou, porque ele viu o avião sendo usado na Revolução de 1932. Muito bem, aí você pegou as palavras-chave, conferiu, estão todas aí. Aí você vai ajudar o seu filho a explicar cada uma delas. Ou seja, na hora da prova, ele vai simplesmente lembrar da palavra e automaticamente já vai lembrar do que vem relacionado a ela. Essa técnica é fenomenal e é ela que faz os nossos alunos aí do MemoKit saírem de notas baixas para as melhores notas no boletim. Então, em resumo, gente, você tem aqui o processo, primeiro é o processo de registro, depois você tem o processamento cognitivo, para que você consiga, quer dizer, os seus olhos eles registram a informação, tá? Você manda para a memória operacional, como fazendo a primeira, segunda leitura e a fixação do texto, e depois você faz a memorização aplicando. Gente, isso aqui é uma de várias técnicas. Tem um monte de técnicas de memorização para matemática, para ciências, para inglês, para geografia, para história.
Tem um monte de coisas legais aqui. Se você gostou dessa técnica, gente, coloca sim aí nos comentários. Tá? Se você achou que essa técnica vai facilitar a vida dos seus filhos, escreve aí. Acho que vai facilitar aí nos comentários, gente. Eu tenho mais uma novidade para você, tá? Vamos fazer um exercício assim de imaginar. O que aconteceria se você tivesse recebido essas técnicas antes? Se você tivesse assistido essa live aqui, essa aula nossa, lá no primeiro ano do seu filho. Tá? Sabe aquela história? Se eu soubesse disso quando meu filho começou a estudar, seria tudo diferente. Sabe essa história? Tá? O que aconteceria se, além de estudar de forma organizada, o seu filho pudesse aprender mais rápido, com autonomia e capacidade de memorização, gente? O que aconteceria se ele tivesse essa capacidade, essa habilidade? Como eu disse, eu já ajudei milhares de pessoas a passarem em concursos públicos. Isso aí está tudo registrado, para quem quiser ver, tem um porre de depoimentos. Essas pessoas depois vieram pedir uma solução para ajudar os filhos também a irem bem nos estudos, porque se o pai venceu pelos estudos, o pai quer que o filho também vença pelos estudos, já que isso é muito nobre. Tá? Para desenvolver essa solução, eu tive que me reunir com especialistas, fazer dezenas de cursos, testar diversas técnicas e depois de várias experiências, eu fiz uma seleção de técnicas de aprendizagem, estudo e memorização para ajudar as crianças de 8 a 14 anos a ganhar mais tempo e ter mais rendimento nos estudos. Tá? Então, eu criei um programa exclusivo para pais que querem despertar nos filhos o interesse e a motivação nos estudos. Nós preparamos uma oportunidade com um super presente para ajudar você a estudar com seu filho em casa e não deixar que esse período de isolamento atrapalhe os estudos dele ou deixe ele para trás. Eu quero ser o seu professor na nova turma que a gente está lançando do Memo Kids, que é o nosso curso online de estudo e memorização para crianças. Eu e minha equipe de especialistas vamos te mostrar passo a passo todas as táticas para ajudar o seu filho a estudar e a conquistar uma super memória. Se você gostaria de ter a melhor memória do Brasil, um autor de 8 livros, 5 best-sellers, estudando junto com o seu filho, eu tenho um programa que pode realmente te ajudar a chegar nesse resultado. O Memo Kids, ele é um curso completo, ele é feito para pais que se preocupam com a formação dos filhos e com o futuro dos filhos. Se você faz um curso, você vai fazer um curso pela internet, que é o Memo Kids, ou seja, você não precisa sair de casa, né? Não precisa pagar mensalidades, né? E com alguns minutos por dia, são vídeos bem curtos, você vai aprender como despertar no seu filho o interesse e a motivação nos estudos. Seu filho vai estudar respeitando o sistema de aprendizagem dele, garantindo horas de estudos agradáveis, criativas e com ótimos resultados no boletim. E com o Memo Kids você vai ajudar o seu filho a acabar com o mal-estar causado pelo processo de ler, estudar e depois esquecer tudo. Um exemplo é um aluno da minha primeira turma, o Pedro, gente. O Pedro, a mãe dele é a Célia e o irmãozinho Thales aí na foto, a mãe dele falava assim, olha, o Pedro é um menino muito desorganizado, então ele passou a se organizar, melhorou os estudos dele. Se der tempo, depois eu coloco o videozinho aqui para você dar uma olhada. Olha só, aqui a Evelyn, da cidade de Cotia, a mãe do Cauã, ela disse que o Cauã não gostava de estudar. O Cauã tem 9 anos. E depois do Memo Kids, ele está mais interessado e a organização dos estudos. Se você consegue ver na parede do quarto dele, tá? Ela mandou um vídeo para mim dizendo que foi depois que ela fez o Memo Kids. Ou seja, o Memo Kids faz o seu filho ganhar autonomia nos estudos. É um curso 100% online, 8 horas de carga horária, rapidão, 12 meses você tem para acessar quantas vezes quiser, porque aliás tem aulas incríveis que você vai querer ver várias vezes. Ele é aprovado por pedagogos, tem resultados imediatos, assistiu a videoaula sobre como estudar fração. Tá? Você vai lá e já aplica com seu filho. Como estudar geografia, já vai lá e
aplica em seguida. Então, por exemplo, essa aula é uma aula de 10 minutos, você assiste a aula como estudar geografia e memorizar, estuda com o seu filho e ele já sai memorizando. Tá? Então o resultado é imediato, tem suporte dos especialistas e talvez seja o primeiro certificado de conclusão do seu filho. São 51 aulas online onde seu filho vai aprender como ter foco e concentração nos estudos, a criança aprende a manter o foco e evitar os ladrões de atenção, como desenvolver a disciplina e a organização, técnicas para estudar com organização, bem fácil de aplicar, como preparar um plano de estudos campeão, o passo a passo para você montar um plano de estudos simples e eficiente com o seu filho, como executar um plano de revisão para provas, estratégias para você fixar o conteúdo na mente da criança, estratégias para ler, redigir e interpretar qualquer texto. Gente, essa técnica é maravilhosa até para você que é pai e mãe, viu, gente? Vai ajudar muito, tá? Vai melhorar o vocabulário, acelerar a leitura e compreensão. Como estudar e memorizar todas as matérias, técnicas de memorização selecionadas, que eu selecionei pessoalmente, para a criança aprender e não esquecer mais. Técnicas de apresentação de trabalho em sala de aula. Isso aqui também é uma técnica exclusiva que só o nosso curso ensina para a criança se organizar, executar e apresentar os trabalhos com confiança e como fazer o dever de casa 3 vezes mais rápido, que é o sonho de todos os pais. Ao invés da criança ficar enrolando, tá? Ela faz rapidamente o dever de casa com a certeza de um trabalho bem feito. E quanto custa o MemoKids, gente? Para você fazer sua inscrição hoje mesmo no MemoKids e já aproveitar com o seu filho, tá? Ele está saindo de R$ 596 por R$ 396, é um desconto de R$ 200, é um bom desconto que a gente está praticando aí. Ou 12, se você quiser parcelar, 12 vezes de R$ 38, é uma super oferta. A gente está praticando com esse desconto de R$ 200, ou seja, é um excelente desconto que você pode economizar ou investir em livros para o seu filho. E tem mais vantagens. Eu preparei uma vantagem que é só para você que está aqui nessa aula ao vivo, tá? Tem 5 bônus exclusivos. Tá? Lá fora, no curso, para quem não conhece, quem não está na live, tem 2 bônus. Aqui você vai levar 5 bônus exclusivos. Olha só, o primeiro bônus é o kit de emergência para provas. O kit de emergência, ele vai ajudar o seu filho a se preparar em tempo recorde para aquela prova inesperada. Sabe quando você descobre no quadro de horários que teu filho tem uma prova amanhã? Tem uma técnica dentro do MemoKids que o seu filho consegue se preparar em tempo recorde, que se fosse vendido separadamente, o valor de mercado gira em torno de R$ 297, mas aqui ele vai grátis para você, é um bônus, tá? Tem o meu livro digital, então você já pode acessar hoje mesmo este livro. Não pergunte se ele estudou, que vai enriquecer ainda mais o aprendizado do seu filho junto com o MemoKids. Esse livro vai grátis para você também, tá? Vai ajudar a melhorar o boletim do seu filho. Terceiro bônus, o mini curso Matemática Fácil, com a minha amiga professora Luciana Zorato, 20 anos de experiência ensinando matemática para crianças. Então a Luciana tem um bônus especial dentro do MemoKids, que finalmente o seu filho vai aprender o X da questão. O MemoKids, Matemática Fácil custaria R$ 395. Aqui ele vai grátis, totalmente grátis para você. Tá? O quarto bônus é bastante coisa, né, gente? Olha, tem o Homeschool, tá? Como implementar a educação domiciliar para o seu filho estudar em casa. Eu convidei a professora Miriam Prats, ela tem um projeto chamado Quintal da Aprendizagem para dar uma aula especial para você, mamãe e papai, que precisa conduzir agora nessa época a educação familiar, é um homeschooling dentro da sua casa. Custaria aí uma consultoria com a Miriam R$ 997. Ela vai ser grátis aqui para você, tá? Que é muito, 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 muito legal essa aula.
Tá? E uma super mentoria, uma mentoria especializada com recordista brasileiro de memória e equipe. Ou seja, eu vou me colocar à disposição junto com a minha equipe para estudar, tirar as dúvidas, ajudar o seu filho naquilo que for preciso. Tá? Essa mentoria sairia por R$ 997. Aqui ela vai grátis para você. Que legal, né, gente? Então, olha só. Kit de emergência, 297 é grátis. Livro digital, grátis. Matemática fácil, grátis. Homeschool, grátis para você. Mentoria de 997, grátis para você. Tudo, gente, custaria R$ 2.686, somente os bônus, tá? Fora o curso. Hoje e somente hoje ele vai por R$ 396 para você em uma parcela, ou 12 de R$ 38,58 é o preço de um sanduíche, não é isso, pessoal? Tá? E aí eu tenho o bônus VIP, aí é só para quem está na aula também. Os 100 primeiros que se inscreverem hoje até as 23h59 vai levar 2 anos de acesso ilimitado. Então o tempo normal de acesso do Memo Kids é de 1 ano, mas se você fizer a inscrição hoje, você vai levar 2 anos de acesso ilimitado. Então, esse ano, o ano que vem, todas as atualizações que tiver no Memo Kids, quando seu filho passar de ano, ainda vai estar lá disponível para você, mas só para os 100 primeiros. Eu vou dar largada já já. E aí, um bônus da noite, tá, gente? Hoje, ó, à noite, bônus da noite. Desses 100 primeiros, os 40 primeiros, tá, vai levar de graça esse livro autografado. Eu vou mandar na tua casa pelos correios, os 40 primeiros, o livro Não Pergunte se ele estudou, autografado. Se você quiser, ele pode vir até no nome do seu filho, autografado. Esse livro aqui, para os 40 primeiros, é o meu segundo bônus da noite, tá? Então, colocando aqui de novo para você, tudo agora em destaque, é o kit de emergência, 297, é grátis. Livro digital é grátis, já pode acessar. Matemática fácil, vai ser muito fácil estudar matemática com o seu filho, são aulas práticas, gente, ó. Como estudar divisão, tá? Já abre o vídeo, assiste, já aprende, já aplica com o seu filho na hora, tá? Homeschooling, fácil, 997, grátis. Mentoria, 997, grátis para você. 2 anos de acesso para os 100 primeiros. Livro autografado para os primeiros, os 40 primeiros que fizerem a inscrição a partir de agora. Renato, como é que eu faço a minha inscrição? Tem aí procedimento de matrícula, memokids.com.br/oferta. É só você acessar aí memokids.com.br/oferta que você vai aproveitar agora todos esses bônus que eu separei para você. Vou pedir para minha equipe colocar aí para vocês o link aí nos comentários. MemoKids, eu vou colocar aqui também, ó. memokids.com.br/oferta para você poder. Tá lá. Minha equipe já está colocando. Coloca o link aí então, ô Machado. Pessoal, que aí é legal, que aí o pessoal já tem o link prontinho aí. Tá? É bem legal, gente. E olha só, aí eu vou colocar o vídeo para vocês darem uma olhada aqui no depoimento da galera. Olha só. Vamos ver se você consegue ouvir aqui. Primeiro depoimento aqui da Célia. Olá, meu nome é Célia. Nós somos de Taubaté, São Paulo. Esse aqui é meu filho Thales, ele tem 10 anos, está no 5º ano. Esse aqui é meu filho Pedro, ele tem 4 anos, logo será a vez dele. Então, antes do Memo Kids, né, filho? Estudar aqui em casa era uma luta, nossa, era muito difícil. Parecia que tava perdendo alguma coisa, sei lá, ficava ansioso por brincar, por assistir, por jogar. Então, era muita dificuldade, falta de concentração. E, assim, ele tinha que estudar várias vezes a mesma matéria, porque às vezes eu perguntava pra ele como que foi, né, do que ele estava estudando, e às vezes não sabia, então tinha que estudar de novo. Então, nossa, era uma luta mesmo. Até que um dia a gente conheceu o Memo Kids, né? Sim.
que mais me chamou a atenção foi assim: não pergunte se seu filho estudou, pergunte se ele sabe estudar. Aí eu falei, nossa, eu acho que é isso que meu filho está precisando. Eu acho que ele não sabe estudar. E assim, como eu não sou formada, eu não tenho pedagogia de ensinar ele a estudar, eu falei, nossa, eu acho que é isso que ele tá precisando, porque eu quero que ele tenha gosto por estudar, que não seja simplesmente uma obrigação, porque ele tem que fazer. Porque é prazeroso a gente aprender também. Eu queria que ele entendesse isso. E assim, eu não tenho a melhor forma de ensinar isso. E o Memo Kids com a linguagem divertida dele, infantil, com super-heróis, ser um campeão. Nossa, eu acho que estimulou muito. E tem uma linguagem bem bacana para eles. Né, Fih? O que você achou de estudar? Eu achei muito legal, porque eu melhorou muito nos estudos. Eu não acho mais estudar um sufoco, um ringue de luta livre. Agora enxergo estudar como uma coisa boa. E também o que também me ajudou muito foi organizações, porque antes, né, mãe, eu não era muita. Nossa, melhorou bastante mesmo, porque tem o cronograma ali, né, tem a agenda. Eu acho que isso ele já tá usando na prática, né, filho? E isso tem ajudado bastante. Inclusive, a gente já teve resultados concretos. Ele ficou em primeiro lugar no provão da escola dele. Nossa, muito orgulho. Muito orgulho, né, filha? Sim. Então é isso. Eu acho que para você, mãe, que quer que seu filho aprenda a estudar, Memo Kids com certeza é a solução. Ele vai ficar mais focado, vai aprender a ser mais organizado, que isso é importante para os estudos. E ele vai estudar menos tempo, como é o caso do meu filho, porque como ele estuda com mais qualidade, ele precisa se dedicar menos tempo nos estudos. E isso, nossa, sobra mais tempo para brincar, né? O Memo tá sendo campeão de estudos. Isso aí, Memo Kids. Porque você, pai e mãe, que tem um filho que não gosta de estudar, vai entender perfeitamente o que eu tô dizendo. Cauã, só pra vocês entenderem, você gostava de estudar? Não, eu não gostava. Toda hora que você me chamava, eu não queria nem estudar pra prova. Então, nem pra prova ele queria, ele não gosta de estudar, aliás, não gostava de estudar, e ele tinha um certo problema em se concentrar, porque toda vez que ele chegava da escola e a gente ia fazer a lição de casa, Eu não queria. ele estava preocupado com os amigos na rua, em brincar, ir no balanço. Eu só queria brincar, jogar, não queria largar o celular e não ligava com os estudos. Aí um dia eu estava super preocupada porque eu não conseguia fazer ele se concentrar na lição. Percebia também que aquela lição de casa vinha, mas ele não tinha base nenhuma do conhecimento daquela lição. E a gente sabe que lição de casa é o que ele aprendeu na sala de aula. Um dia eu estava nas redes sociais e eu vi um anúncio patrocinado do Memo Kids e me chamou muito a atenção, porque dizia, seu filho não gosta de estudar? Pronto, acessei, pensei, pesquisei e comprei o Memo Kids. E isso mudou muito, tanto a minha vida quanto a dele, porque a gente colocou na rotina dele também assistir o Memo Kids. Então o Memo Kids ele tem uma forma lúdica que chama a atenção da criança, porque a criança não gosta daquela coisa maçante, e trouxe para ele a realidade, a organização, a vontade de estudar. Tô mentindo ou não, Cauã? Não. Então, assim, ele começou a assistir o Memo Kids e começou a se organizar. No entanto, que um super-herói dos estudos, que é o nome dele, ele é o herói dos estudos, tem uma estação de trabalho. A gente conseguiu organizar a mesa dele para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse ter vontade de aprender. E eu gosto muito desse curso, eu fico assistindo todo dia. Eu chego da escola e pergunto pra minha mãe, tem vídeo pra assistir do Memo Kids? Não tem mais, mas ele já assistiu umas 2 vezes o curso inteiro. Isso é bom, porque isso estimula a criança a estudar. Essa forma lúdica traz a vontade de estudar. Então hoje, ele chega da escola, ele além de assistir mais um vídeo do Memo Kids, ele senta, ele faz a lição. A gente tem inclusive aqui o horário de estudo. Então a gente organizou numa agenda, como o curso mesmo mostra, toda a rotina dele. O Memo Kids me fez melhorar muito. Aí eu gostei mais de estudar e eu não fiquei reclamando pros estudos e agora eu tô estudando bem pras provas. Então, isso foi o resultado. No segundo bimestre, as notas dele melhoraram muito. E eu, como mãe, tô muito satisfeita, porque a gente sabe o quanto é importante estudar.
A gente quer transmitir essa vontade para o nosso filho, para que eles tenham essa ciência da importância. A gente não quer só que eles aprendam, a gente quer que eles tenham ciência da importância de estudar. E foi exatamente isso que o Memo Kids trouxe pra gente, não é, filho? E a gente tá aí, mostrando para vocês que vale a pena adquirir o curso, que vale a pena tentar, porque vai vir o resultado para você tanto como veio pra gente. Uma graça, né, gente? Uma graça. Fico muito feliz. Então vamos lá, olha só que legal. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado aqui pela sua participação. Espero que você se cuide, cuide do seu filho. Lembra de tudo que foi dito aqui. É muito importante que você, pai, mãe responsável, seja a pessoa que vai direcionar o seu filho nos estudos. Se você ama estudar, o seu filho vai amar estudar. Se você ama leitura, o seu filho vai amar a leitura. Se você tratá-lo com elogios, o seu filho também vai gostar de ser elogiado e ele vai se esforçar cada vez mais, ok? Precisando de ajuda, memokids.com.br, eu estarei aqui com a minha equipe esperando por você. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima transmissão.